Amanheceu, bom dia, estamos aqui de novo. Pela infinita graça e misericórdia de Deus, enquanto Ele mantiver sua mão de ajuda e de orientação sobre nós, estaremos aqui todos os dias com o culto doméstico. Esse culto doméstico veio para ficar, não? Muito bom. Já há mais de ano, mês de abril completou um ano. E nós não estamos pensando em parar, em diminuir trabalhos. Estamos pensando em aumentar. Estamos pensando em aumentar mais os trabalhos, o evangelismo, as transmissões de coisas boas, de conteúdos maravilhosos para todos os nossos amados irmãos que nos acompanham. E quem vai louvar ao Senhor nesta manhã, neste dia, são as irmãs Rízia e Rebeca. Aumenta a minha fé, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte e sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando. E através
Em São Mateus, capítulo 14, versos 26 e 27, a Escritura diz: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos gritaram, não dando glória a Deus e aleluia, mas gritaram de medo. Tão grande foi o medo que gritaram. Mas Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Essa escritura tem sido muito vivificada nesses últimos dias, nesse tempo crucial que todos nós estamos enfrentando. Porque o nosso profeta diz, na mensageira de Filadélfia, que vai ser em meio a um tempo de grande agitação que Jesus vem. Em outra tradução diz, será em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem. E há outros sinônimos para agitação, para tribulação. Por exemplo, alvoroço. Dando exemplo de mais um sinônimo. Alvoroço. Será em meio a um tempo de grande alvoroço que Jesus vem. Então, nunca é muito lembrarmos, quando vemos tanto alvoroço, quando sentimos tanto alvoroço, tanta agitação, em todas as áreas, em todo lugar, em todos os países, não é muito a gente lembrar que Jesus está vindo. Agora, se é em meio a um tempo de grande alvoroço que Jesus vem, para o que nós devemos olhar? Para quem devemos olhar? Para Jesus vindo ou para o alvoroço? Cada alvoroço deve nos fazer lembrar disso. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E não tirarmos os olhos de Jesus vindo. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo, nosso amado apóstolo São Pedro, quando saiu andando sobre o mar como Jesus. Pedro saiu sobre o mar ao encontro de Jesus, vindo. Então ele teve fé para saltar do barco e ir andando também por cima do mar, ao encontro de Jesus, olhando para Jesus. Mas sentindo a força do vento, teve medo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Quando ele sentiu a força do vento, claro, naturalmente ele olhou para os lados. Aí ele teve medo. E eu vejo aqui a infinita graça e misericórdia de Deus. Não só para o apóstolo, mas muito mais para mim, para todos nós. Precisa ter fé, olhar para Jesus vindo, ao invés de olhar
para a agitação, para o alvoroço. Muitos começam bem, batizam, e há aquela euforia, aquela alegria do primeiro amor. E começa a andar. Começa a andar, começa a superar, a vencer, e vai mais logo, começa a sentir a força do vento. E muitos desistem, muitos se afundam e nunca mais são encontrados. Muitos se afundam, muitos já se afundaram, muitos ainda se afundarão, dizendo assim: não creio em mais nada, não creio em ninguém mais, não quero saber de mais nada, não quero nem passar na porta de igreja mais. Afundou, teve medo, afundou. Olhou para a agitação, olhou para o alvoroço e diz: não, eu estava enganado, eu pensei que isso era outra coisa. Mas não dá mais, não creio mais em nada, não creio mais em ninguém. Por quê? Porque ao invés de continuar olhando para Jesus vindo, passaram a olhar para o alvoroço. E logo Jesus, quando Pedro afundou, todos nós estamos sujeitos a isso. O medo é do humano. Mas olha a diferença. Pedro olhando para Jesus, caminhando sobre as águas, logo sentindo a força do vento, começou a ir para o fundo. Então clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ah, que vitória! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus o levantou. Essa misericórdia de Deus tem sido estendida a mim todos os dias da minha vida, porque senão eu já teria afundado, porque o medo é do humano. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Irmã, irmão, famílias benditas, escutem isso aqui. Escute isso aqui. Se Deus tirar a sua mão de misericórdia de nós, todos nós afundaremos. Se for depender da nossa capacidade, da nossa coragem. O que Pedro teve não foi coragem, não. Ele teve fé para saltar do barco e andar em direção a Jesus. Mas quando ele começou a afundar, ele teve medo. E o medo às vezes nos assalta. Há situações que nós temos medo sim. Eu já tive medo. Já tive medo muito grande. Medo de pensar assim: eu vou afundar. Dessa vez eu não vou mais não vou conseguir mais. Minhas forças acabaram. Isso já aconteceu comigo. Pensar assim: eu vou me afundar. Eu não tenho condição, minhas forças acabaram. Mas logo Jesus estende a mão e diz para mim assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Levanta, por que você está com medo? Quantas vezes Jesus já falou isso para mim? Por que você está com medo? Por que você está olhando para o alvoroço, para a agitação? Levanta. A gente lê, a gente prega sobre esses personagens da Bíblia, nos identificando com eles. Quantas vezes eu já fui esse Pedro, saltar do barco e sair andando em direção por cima do mar, olhando para Jesus, em direção a Jesus. Mas quantas vezes eu fui esse Pedro que teve medo e ia afundar, mas Jesus estendeu a mão e me levantou, e mais uma vez aqui estou. Há não muito tempo atrás, há não muitos dias atrás, eu passei por um grande medo. Um medo que toma conta de todas as pessoas no mundo quando atrai uma enfermidade. Mas é tão bom, é tão bom.
Pedro andando, olhando para Jesus. Quando ele sentiu o vento assoviando e batendo forte, começou a afundar e diz: Senhor, salva-me. Ah, quantas vezes eu já gritei, quantas vezes nós já gritamos, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor, acode-me. E ele nos acudiu, e ele sempre nos acode. Não tira o olho dele, não. Não deixe de olhar para ele, não, porque mesmo com medo, com muito medo, você está olhando para ele, você clama: salva-me, Senhor, salva-me dessa enfermidade, salva-me dessa UTI, salva-me deste tubo, salva-me deste perigo, salva-me da morte, salva-me do pecado. Ele sempre nos salva, ele sempre estende a sua mão e nos levanta. Eu já tive a experiência de Pedro saltando do barco e andando por cima do mar. Mas eu já fui esse Pedro que teve que gritar: salva-me, Senhor. Oh, ele sempre nos salva. Ele já me salvou muitas vezes. Quantas vezes? Ele já me salvou. Quantas vezes eu já senti a mão dele pegar na minha e dizer: levanta, homem de pequena fé. E a gente levantar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. É assim que nós lemos a Bíblia, é nos identificando. O irmão se identifica, a irmã se identifica. Jesus não condenou Pedro. Jesus não pisou em cima de Pedro para acabar de afundá-lo, quando ele teve medo. Mas Jesus teve misericórdia dele e o levantou e o salvou naquela hora de perigo. O Senhor sempre nos salva. O Senhor sempre nos acode. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nos nossos momentos de fraqueza, de medo, o Senhor tem misericórdia de nós e não nos deixa afundar. Quantas vezes o Senhor já me levantou quando eu estava quase acabando de me afundar. E o Senhor me levantou. Eu estar aqui hoje, nesse culto doméstico, é porque o Senhor me levantou, senão eu teria ficado lá. Teria afundado lá, numa UTI, em algum lugar, em algum acidente. Mas o Senhor sempre nos acode. O Senhor sempre está conosco. Todos os nossos irmãos e irmãs agradecem o Senhor comigo. E ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos olhando para Jesus. Nunca tirarmos os nossos olhos, mas olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixando de lado as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. Nós continuamos a nossa jornada. Socorre cada irmão e irmã que grita por socorro, dizendo: salva-me, Senhor, dessa enfermidade. Salva o meu ente querido dessa enfermidade. O Senhor está ouvindo o clamor de cada um e socorrendo e acudindo a cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tenham todos um bom dia. O nosso abraço a todos. Aumenta minha fé, Senhor.